sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. E você também lê diariamente a minha coluna no Antagonista para você compartilhar sem paywall. Narrativas Antagonista é um formato diferente, a gente está ganhando aqui cada vez mais adeptos, porque a nossa proposta para elevar a qualidade do debate sobre política. E como é que a gente faz isso? Voltando a se ouvir e tirando da frente esse estilo de embate, de discurso que deve te atrapalhar, deve te incomodar, que o pessoal chama de narrativa. Que é o quê? É um clichê, é algo irrefletido, é um lugar comum, dito de maneira muito emocional, mas se pega a gente pelo coração, quando a gente vê, a gente já está repetindo a narrativa, achando que está opinando. Para não cair nisso, nós treinamos diariamente aqui. E como é que a gente faz? Bom, eu te trago os fatos e a minha opinião, mas antes disso, eu te trago a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Fato do dia: a vitória da narrativa do Hamas. Fato do dia: a vitória da narrativa do Hamas. Esse aqui é algo para a gente começar a notar. Você está vendo a cobertura de protestos em universidades dos Estados Unidos. Esses protestos têm sido descritos como protestos pró-Palestina. Será que são pró-Palestina ou são protestos antissemitas que defendem assassinato de judeus? Pesado o que eu estou te perguntando, mas eu vou te trazer aqui fatos. A gente tem isso acontecendo em grandes universidades dos Estados Unidos, algumas que tiveram aulas suspensas, como a Universidade de Colômbia, e a cobertura aqui está sendo feita como protestos pró-Palestina. O que exatamente a gente passou a chamar de protesto pró-Palestina? Vou começar pelo exemplo do México. Isso aqui é um tweet pró-Palestina? Essa conta aqui é de Natália Pimenta, da cúpula do glorioso PCO, Partido da Causa Operária. Ela postou o seguinte: o céu da Palestina num glorioso dia de outubro. Tomou uma nota da comunidade que apologia ao terrorismo é crime. E ela está falando do quê? Ela está falando dos terroristas que chegaram de paraquedas numa festa e em residências de civis para barbarizar, sequestrar, torturar, estuprar, matar, decapitar civis. E depois, nas casas, queimar tudo, inclusive com gente que tinha sobrevivido e morreu queimada dentro. É disso que ela estava falando. Geralmente, a gente está tendo uma reação do poder público muito rápida, muito efetiva com relação a discurso de ódio em rede social. Se você fosse ver esse perfil, era o tempo todo isso há um tempão. Zero reação. Acontece que agora ela foi suspensa do Twitter por quebrar as regras do Twitter. Zero reação aqui de autoridades, enfim, até da mídia. O PCO não se diz pró-Palestina, embora algumas vezes os protestos deles tenham esta alcunha na cobertura. O PCO é pró-Hamas. Aqui um vídeo de mais um militante deles. Primeiro, não vou me retratar, né? O que eu falei eu assino embaixo e reforço, né? O PCO e eu, particularmente, e o Partido da Causa Operária, estamos aí 1000% com o Hamas, damos todo o nosso apoio ao povo palestino, né? Esse negócio da ameaça por e-mail, da ameaça pela internet e tal, isso aí é um método, ou da ameaça propriamente também, em geral, né? É um método da extrema-direita, né? A extrema-direita que até ontem
se dizia vítima aí da perseguição, se dizia apoiadora da liberdade de expressão, tenta perseguir aí alguém por ter expressado sua opinião, né? Então, esse é o método típico da extrema-direita. Não vai nos intimidar, nós não vamos parar, nós não vamos nos retratar. A nossa propaganda segue, a gente vai aumentar, a gente vai denunciar isso daí. E queria deixar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora a seguinte consideração, né? Isso daí é apenas um pequeno gostinho, né, do que são os sionistas, né, do que são os apoiadores desse regime nazista, fascista que domina Israel hoje. Israel é um país aí, ilegal, né, construído aí sobre a base de uma invasão, mas enfim, é uma pequena amostra, né? Imagina você na Palestina, o que não sofreram, né, os palestinos nas últimas décadas com essas pessoas aí, o que levou aí à expulsão de várias pessoas, assassinatos, massacres, perseguição, tudo de ruim que você possa imaginar é feito lá em Israel, né? Então, nós não vamos parar, a gente não vai se retratar, fica aqui a mensagem, né, para o pessoal que viu o caso, fica um esclarecimento. Obrigado, boa noite. Vamos nos lembrar que o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, que às vezes aqui é ridicularizado, é minimizado, muita gente fala assim, quem é o PCO? O PCO não é ninguém, o PCO não devia nem existir. Ok, mas o líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, acha que o PCO é importante, sim. Ele recebe formalmente o presidente do PCO, como a gente vai ver nesse vídeo. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس نعبر عن سعادتنا باستقبال السيد روي والإخوة والأخوات من حزب البي-سي-او في البرازيل، وقد استمعنا إلى هذه المواقف الداعمة والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني ومع المقاومة الفلسطينية. أنا أريد أن أعبر عن التقدير والاعتزاز والشكر لهم أولا على هذه الزيارة التي تحمل رسالة لشعبنا الفلسطيني وهو يناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك في البرازيل كما في العالم أحرار وأصحاب ضمائر حية يقفون إلى جانب نضاله وكفاحه ومقاومته. E é o mesmo Ismail Haniyeh que agradece ao Irã o envio de armas e de dinheiro para eles fazerem a jihad. O Hamas tem em seu estatuto, isso é um fato, que ele rechaça qualquer negociação de dois estados. Ele não quer dois estados, ele quer a eliminação dos judeus que vivem na região. إلا أن أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. O Hamas, ele tem no seu estatuto, que é público, que eles próprios divulgam, que ele quer a eliminação dos judeus. Ele fala, inclusive, ele glorifica o assassinato de judeus e quer fazer uma teocracia ali em toda a região, uma teocracia segundo o Hamas. Outros países da região, inclusive, têm condenações religiosas contra a forma de agir do Hamas. Mas isso a gente deixa para outro capítulo, vamos voltar aqui para o Brasil. No Brasil, tem protestos que estão sendo feitos nas ruas, que as pessoas dizem que é pró-Palestina, mas não são. Eles são pró-Hamas, portanto, pró-eliminação dos judeus. Aqui, nós vamos ver um outro canto, que é a história que eles copiam dos Estados Unidos, é uma pauta que vem de lá, From the river to the sea, Palestine will be free. Na tradução não fica com rima. Do rio ao mar, a Palestina será livre. De que rio e de que mar eles estão falando? Eles não sabem. Mas quem inventou
está falando o quê? A extinção do Estado de Israel, porque a Palestina ocuparia toda a área onde hoje está Israel. E que é exatamente o que pretende o Hamas. O Hamas pretende não só ocupar, mas matar os judeus que estão ali. Isso é um fato que está no estatuto do Hamas. Então, a gente tem países que defendem a liberdade de expressão, como a Alemanha, mas que também é um paradigma na luta contra o neonazismo, é um paradigma mundial. A Alemanha proibiu cantar do rio ao mar, como proíbe outras manifestações neonazistas. Há outros países que não, que têm uma política diferente com relação a isso. Mas o fato é que a gente está falando da narrativa do Hamas, como ela é vitoriosa. No Brasil, você vai ver esse slogan do rio ao mar ser denominado de controverso, de polêmico, quando esses adjetivos não cabem. Aliás, não precisa nem adjetivar. É um slogan que defende a aniquilação de Israel. E ele está sendo cantado aqui. Do rio ao mar, o povo palestino tem. E viva a luta do povo palestino! Palestino socialista, do rio até o mar, o proletariado não para de lutar. Palestino socialista, do rio até o mar. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista, do rio até o mar. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista, do rio até o mar. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista, do rio até o mar. O proletariado não para de lutar. Palestina socialista. Bom, a gente teve na semana passada mais uma rodada daquela história que teve em dezembro, tem até narrativas antagonistas sobre isso, das reitoras de universidades norte-americanas. Desta vez, Minu Shafik, que é reitora da Universidade de Colômbia, foi chamada novamente ao Congresso dos Estados Unidos. Ela refez parte do seu depoimento, ela se desdisse e admitiu que realmente há manifestações antissemitas no campus da Universidade de Colômbia. E aí tem uma coisa interessante, ela se recusou a classificar do rio ao mar como antissemita. Aqui na matéria do antagonista, escrita pelo Alexandre Borges, ela classificou apenas como doloroso e expressou o desejo de não ouvir tal frase no campus. Os parlamentares falaram que há uma crise moral na universidade. Aqui, nesse artigo do Alexandre Borges, ele explica muito direitinho essa história do rio ao mar, para que vocês tenham uma ideia. Mas o que está acontecendo nas universidades dos Estados Unidos e está sendo chamado de manifestações pró-Palestina aqui é algo de natureza diferente. Quero mostrar esse vídeo a vocês, é da Universidade de Yale. As pessoas se organizam para impedir a entrada de estudantes judeus no campus da universidade. You're literally tapping out. Get in my way. I'm allowed to walk. This is a That's right. I'm not allowed to do nothing. He has freedom to do this. I'm just trying to walk around. Let me walk around. Well, then you can walk through us. We're here. Don't get in my way. He's allowed Aqui eu trago para vocês um trechinho, está em inglês, mas vale a pena ver, do professor da Universidade de Colômbia, Shai Davidai. Ele tinha se posicionado pedindo que manifestações de apoio ao Hamas não fossem mais permitidas dentro da universidade. Não é manifestações pró-Palestina, é de apoio aos atos terroristas do Hamas. O que aconteceu? Essa galera se uniu
para impedir ele de entrar na universidade e ele teve o crachá e os documentos de acesso cancelados pelo pessoal da Universidade de Colômbia. Media in, is the university keeping the media out? This is the COO of the university. Are we not letting the media in? What? Can you back up, please? My card has been deactivated? Why? Can you back up, please? Wait. Everybody, my card has been deactivated. This is Cass Holloway, the COO. This is Gerald Lewis. They were in the meeting where I asked them if Hamas is a terror organization, and they couldn't say that it is a terrorist organization. Why? I'm a professor here. Why can I? Shai, No. Speak out loud so the media Shai, can hear. we are willing to take you to the math lawn. No, I am a professor here. We have a Wait, everybody quiet. I am a professor here. I have every right to be everywhere on campus. You cannot let people that support Hamas on campus and me, a professor, not go on campus. Let me in now. E aí, quando você ouvir manifestações pró-Palestina, veja se essa expressão descreve o que a gente vê aqui, por exemplo, na Universidade de Colômbia. Tem Hamas, eu te amo. Tem Hamas, mate mais um soldado. Tem Burn Down Tel Aviv, que é para explodir, acabar com a cidade de Tel Aviv. E eu lhe pergunto, de onde tiraram que isso é manifestação pró-Palestina? Vamos ver aqui o que eles estão cantando. Está em inglês, você vai entender perfeitamente. Tem alguma dúvida de que essa manifestação está pedindo a aniquilação de judeus e a destruição da cidade de Tel Aviv e está apoiando atos terroristas? Tem alguma dúvida vendo eles cantando? E aí fica a minha pergunta, por que isso tem sido chamado de manifestação pró-Palestina? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Calma. Vamos embora para as narrativas. Em primeiro lugar, a gente não pode confundir defesa da Palestina com defesa do Hamas e povo palestino com Hamas. E depois, que não dá para confundir antisionismo com antissemitismo. E isso é algo que os sionistas usam muito. Igual, sabe, lágrima de mulher branca? Lágrima de mulher branca é um instrumento de opressão. Porque quando a mulher branca está sendo racista ou transfóbica e as pessoas a atacam por causa disso, ela alega misoginia. Da mesma forma acontece com o Estado colonialista e imperialista de Israel. Qualquer um que seja antisionista é acusado de ser antissemita. E para que isso? Para tentar mascarar o genocídio que Israel faz hoje na faixa de Gaza e para tentar mascarar o apartheid que existe em Israel. Mas não passarão. Quando a gente dizia que o nazismo é de esquerda, diziam que era teoria da conspiração. Veio até o pessoal do governo da Alemanha tentar mascarar essa realidade. Isso aí é tudo teoria da conspiração dos progressistas. Eles inventaram que o nazismo é de direita, quando o nazismo sempre foi de esquerda e agora está comprovado. A gente está vendo. Quem é que são os neonazistas que estão aí? Quem é que está querendo matar judeu? Não é verdade? E essas faculdades, há muito tempo que faculdade é um antro de maconha
e um antro de sexualidade, de orgia, de suruba. E muita gente iludida mandando os filhos para a faculdade. O que é que está faltando? Está faltando religião. Uma pessoa que tem religião não faz isso. Uma pessoa consciente do quanto Israel é sagrado não vai fazer nem a orgia, nem a maconha e nem esse tipo de manifestação antissemita. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Hamas está tendo uma grande vitória na batalha da narrativa no Ocidente, nas grandes democracias e até aqui no Brasil. Não é o Hamas em si, é todo um eixo autocrático que tem acompanhado a mesma narrativa que eles fazem. Qual é a narrativa? De que nós queremos liberdade, nós queremos paz. Isto é uma luta por terras. Aqui foi invadido. Quando, na verdade, o próprio estatuto do Hamas contraria tudo isso. O Hamas é contra a solução de 2 estados. A questão não é de terras, é da possibilidade de instaurar uma teocracia no seu modelo, em que nada fora daquela visão do islamismo, que é muito particular de grupos extremistas, seria permitido. Aí a gente tem um mecanismo que é muito interessante de degradação da linguagem, que é eufemismo para mim, hipérbole para você. E quando isso chega no mainstream, que é o que está acontecendo aqui, porque a gente tem uma grande parte da mídia reverberando isso, pessoas famosas reverberando isso e, infelizmente, até pessoas importantes do governo reverberando isso, a gente tem o seguinte: em Israel existe um apartheid. Que apartheid que existe em Israel? Onde há uma convivência ali entre 2 povos, onde 30% do parlamento é composto por árabes, onde a Suprema Corte tem juiz árabe. Qual é o apartheid que existe ali? Aí se diz, Israel comete um genocídio, que a flexibilização da palavra genocídio, se você perguntar para as pessoas que dizem isso, as pessoas vão falar assim para você: quantas crianças precisam morrer para ser um genocídio? Quem fala isso nem sabe o que quer dizer a palavra genocídio. Não precisa morrer uma criança para ser genocídio. Oi? Como assim? Vai ser assunto de outro vídeo. Já fiz um vídeo até no meu canal falando disso. Mas, enfim, essa hipérbole vale para Israel. Quando é para o Hamas, é eufemismo. Então, assim, é o ataque do dia 7 de outubro. No máximo, o ataque terrorista do 7 de outubro. O ataque de 7 de outubro foi feito com a intenção de eliminar judeus. Quem diz que uma coisa é genocídio, a outra não é genocídio, por quê? Porque é o truque de linguagem. Eufemismo para mim, hipérbole para você. E aí a gente passa a ver isso ser reproduzido. A gente vê nas mídias sociais, você vai ver dos órgãos chineses, russos, iranianos, é o mesmo truque, o mesmíssimo truque. E a gente vê isso começar a ser reproduzido pelas pessoas aqui no Ocidente. Então, uma coisa que é gravíssima, quando alguém faz uma manifestação falando do rio ao mar, a Palestina será livre. A gente sabe que a pessoa não sabe nem qual é o rio, nem qual é o mar. Mas ela está defendendo a aniquilação do Estado de Israel. Isso não pode ser chamado de defesa da Palestina, até porque não é. A gente está vendo que ocorre nas universidades dos Estados Unidos ser retratado no Brasil como manifestação pró-Palestina. Impedir aluno judeu de entrar na aula é manifestação pró-Palestina? Impedir professor judeu de entrar na aula pode ser classificado como manifestação pró-Palestina ou não? Ou é uma manifestação antissemita? Quando a gente classifica o que tem em Colômbia, por exemplo, manifestações pró-Palestina para uma universidade. Quando você lê isso, é uma vitória do Hamas na guerra de linguagem, porque a manifestação não está sendo pró-Palestina, a manifestação está sendo pró-Hamas. Eles falam, Hamas, eu te amo.
Hamas mate mais um soldado, Hamas imploda, burn down Tel Aviv, exploda Tel Aviv. Isso é manifestação pró-Palestina desde quando? Dar o nome correto às coisas pode parecer chatice e pode até ser chato, mas é a base da civilização. Todo mundo tem que falar de uma coisa dando a ela o nome correto que ela tem. Não é vamos aliviar aqui porque parece feio falar manifestações anti-judeus. As manifestações ali são anti-judeus. O que vamos fazer? Ah, não, vamos falar pró-Palestina. Se for pró-Palestina, e há manifestações pró-Palestina também, é uma coisa. O que nós estamos falando é de outra, das manifestações que são declaradamente a favor de atos terroristas e pelo assassinato de judeus. E se você não é judeu, por que você tem que prestar atenção nisso? Porque esse é um mecanismo do eixo autocrático contra as democracias ocidentais. Os judeus são o começo. Depois tem a questão de gênero, de homens e mulheres, porque nessas autocracias mulheres não têm os mesmos direitos. Nessas autocracias, homossexuais têm pena de morte. Nessas autocracias, quem não entra na religião deles sofre punições. Estão começando pela flexibilização da cabeça do ocidental com relação à proteção aos judeus, como grupo minoritário, inclusive numericamente. Qual que vai ser o segundo grupo? Você vai estar nele? Quando chegar no seu grupo, você ainda vai poder falar alguma coisa ou você não vai mais ter escolha? Pensa nisso hoje. Uau, hoje foi pesado, mas necessário, né, pessoal? Necessário. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Deixa o seu like aqui para mim no Narrativas Antagonistas. E é claro, deixa a sua opinião aqui embaixo, porque eu quero saber o que é que você pensa sobre esse tema. O Narrativas Antagonistas está aqui com você diariamente, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Grande beijo para vocês. Até amanhã.